Você já teve problema de relacionamento amoroso? Conflitos, situações que não se resolviam? Com certeza, já tive bastante. E se a gente puder fazer uma análise ou pensar a respeito disso, você acredita que as pessoas vivem bastante problema de relacionamento amoroso, conflitos, relação que não vai pra frente ou que fica ali travada, muitas vezes sempre com o mesmo problema, né? Sai de um parceiro, entra em outro e vive praticamente a mesma coisa. Sim, eu acho que é muito comum isso, né? Foi comigo também, né? E você conhece pessoas que vivem isso? Conheço, inclusive pessoas próximas. E isso acontece dessa forma, né? Acontece de uma forma que a pessoa tem um problema no relacionamento, né? O relacionamento começa bem e aí com o passar do tempo vai ficando ruim, né? E as mesmas coisas vão acontecendo, né? Parece que tem uma repetição, né? Você troca o relacionamento, o parceiro, mas os problemas continuam aparecendo da mesma forma, né? Os problemas parecidos, né? Isso. E é bem provável que essa pessoa não consiga perceber que existe uma repetição, um padrão dentro do relacionamento amoroso dele, né? Certo. E por que isso acontece, então? Por que a gente tem essa repetição, né? De relacionamentos conflituosos, né? Dos mesmos problemas. E, na verdade, existe um padrão da pessoa que a gente atrai para nossa vida. Só que muitas pessoas não percebem que existe esse padrão, né? Sempre um parceiro amoroso, ele vai revelar questões nossas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser curadas, vencidas, melhoradas, né? Então, ele vai trazer à tona todas essas questões para que a gente consiga ver, para que a gente consiga sentir elas e transformar, mudar o rumo, mudar a atitude, mudar a forma de pensar, mudar a forma de se posicionar na vida, né? Então, o parceiro amoroso, ele vai acabar trazendo isso. Só que o que acontece dentro das relações amorosas é que as pessoas não se dão conta que elas estão atraindo parceiros que trazem um padrão. Ou seja, né, vamos conversar mais a respeito até para que as pessoas consigam identificar isso dentro da própria vida e quem sabe identificar o padrão, né? Por que atrai aquele tipo de homem ou aquele tipo de mulher? E quais são as sensações que você sente em relação a esses parceiros. Por exemplo, um parceiro, vamos dizer que uma mulher atraia sempre para sua vida, para viver uma relação, um homem que sente ciúmes ou que acredita que a mulher vai trair ele. Então, essa mulher consegue contar essa história, ela consegue dizer que, poxa, todos os meus parceiros, eles sempre acreditam que eu vou trair, que eu vou sair com outro homem. Mas eu não tenho essa intenção, eu nunca tive essa intenção. E isso, por incrível que pareça, essa história é uma história real. Isso aconteceu dentro de um tratamento terapêutico. Uma menina, uma moça que reclamava a respeito disso e foi encontrado, sim, questões internas dela que faziam com que ela atraísse esse tipo de homem. Sim. Por exemplo, se eu tenho a minha conduta, se a minha conduta é toda correta, né? Por que eu tenho esses problemas, né? A culpa não é dela? Isso. E aí as pessoas geralmente olham para fora, que é a questão dessa moça, que a gente vamos falar a respeito dela, que fica fácil para todo mundo entender, né? Então ela acreditava que o problema estava fora, que ela tinha um dedo podre para atrair homem ciumento ou para atrair homem que desconfiava, que acreditava que ela fosse trair. E a questão, então, por que a gente atrai, tá? Então, dando exemplo dessa moça, ela tinha duas questões. Uma que a gente foi trabalhando dentro da terapia, que ela se traía muito. Ela tinha uma postura de ser muito boazinha, de ser uma pessoa que não conseguia... Que dizia sim para tudo. Ela não conseguia dizer não pro outro. Certo. Ela não conseguia encarar esse não pro outro, com medo que o outro não fosse gostar, que o outro fosse se magoar. E nisso, ela fazia muita coisa que ela não queria fazer. Então, ela vibrava em autotraição. E uma outra questão que, junto com a terapia que nós estávamos fazendo, ela participou de uma constelação familiar. E olha que interessante, dentro dessa constelação familiar, foi identificado que uma antepassada dela teve um filho que não era do marido. E havia um segredo que foi escondido e ninguém nunca ficou sabendo disso, né? Então, ali na constelação familiar mesmo foi revelado que existia um segredo, ninguém nunca soube disso
e que essa antepassada teve um filho de um outro homem. E o que acontece? Ela vibrava numa traição, essa antepassada. Vibrou numa traição e num segredo. As células dela foram passadas adiante e ela tinha células dessa antepassada e ela também vibrava nessa traição. Então foi trabalhado de ambas as formas, dentro da constelação familiar e dentro da terapia, para que ela mudasse a conduta dela e entendesse que era importante que ela se respeitasse. Então, entendeu por que a gente atrai um parceiro que acaba revelando o que tem dentro da gente? Sim, então quer dizer que a culpa não, é responsabilidade. A responsabilidade. Quer dizer então que a responsabilidade é sempre minha, né? É sempre nossa. Sim. Nunca é da outra pessoa, né? Na verdade, a gente pode olhar dessa forma, assim, ó. Tudo o que eu sinto em relação ao outro ou as atitudes que o outro tem e que me desperta qualquer desconforto que seja, que faça com que eu me sinta mal de alguma forma, isso é minha responsabilidade, né? O que eu desperto nele é responsabilidade dele e ele é que tem que fazer os movimentos para se libertar, para curar essas questões. Então, assim, dentro de uma relação amorosa, ambos os parceiros vão aflorar um no outro questões para serem resolvidas, para serem trabalhadas. Por exemplo, né? assim, então se eu sentir ciúme de você, então... Eu preciso trabalhar e se isso me incomodar. Se você sente ciúme de mim e eu não sinto nada, não me desperta nada, eu não vou ter problema com você. Então eu vou... Mas se eu sinto ciúmes... Daí... Se você sente ciúmes e te incomoda profundamente, você precisa olhar para isso. Sim. Se isso não me incomoda, veja bem, se isso não aflorar nada em mim, se eu olhar para essa situação e você ficar o tempo todo me cobrando e eu não sentir nada, nem tristeza, raiva, irritação, porque às vezes a gente sente exatamente isso, né? A gente fica magoado, por que ele está desconfiando de mim? Mas se eu não sentir nada, eu não tenho nada para trabalhar. Agora, se eu sentir qualquer uma das emoções, qualquer emoção, qualquer desconforto, eu preciso olhar para isso, porque tem questões minhas que precisam ser trabalhadas. Certo. Entende? Eu entendo até um certo ponto, porque assim, se eu sentir ciúmes de você, como é que você não vai sentir nada? Eu vou brigar com você por causa disso. Sim, isso depende. E como que você não vai sentir nada? Depende da tua postura. Por exemplo, assim, se por exemplo, você começar a me controlar muito e isso começar a me incomodar, entende? Mas vai depender da tua postura comigo. Se de repente você tiver uma postura que for uma postura que realmente vai invadir muito a minha vida e eu vou sentir um desconforto, isso eu preciso trabalhar. Agora, se você só começa a fazer umas piadinhas, né? Olha, onde é que você estava? Você falou que você ia chegar 8 e são 8h20. Onde é que você estava que você está chegando agora 8h20? E eu olhar para isso e achar engraçadinho ou deixar tudo com você, do tipo, isso não tá me incomodando? Isso não tá me aflorando. Agora, aqueles ciúmes que é o parceiro controla o tempo todo, controla os horários, não deixa usar certas vigia roupas. o celular, vigia as redes sociais, não deixa usar certas roupas. Você começa a se sentir totalmente controlada e perde a liberdade de tomar qualquer decisão dentro da tua vida, porque dentro de uma relação a dois existe eu, existe você, existe nós dois. Sim. Então ali é um ponto que precisa sim ser trabalhado. Mas então vai depender de como é que você vai reagir, né, a esses ciúmes. E também como eu vou reagir a esses ciúmes. Então só para deixar claro, precisa existir um desconforto. Se não existir desconforto e a pessoa se sentir leve e ela não se sentir bloqueada dentro da vida dela, ela pode seguir a vida tranquilamente, né? Então, uma relação amorosa é normal que exista um desconforto. Isso sempre vai existir? Ou tem relações que não tem nenhum desconforto? Não, sempre vai existir algum desconforto, porém, quando a gente começa a se trabalhar profundamente dentro do autoconhecimento, que para mim esse é o caminho que traz muita cura, muita libertação, porque você consegue ser você mesmo. Ele faz com que você se torne mais íntegro e nessa integridade você vai atrair um parceiro amoroso que combine muito mais com você, né? Então, tem a tendência, quando a pessoa se trabalha muito dentro do autoconhecimento, de viver um relacionamento amoroso que os conflitos sejam muito menores, que os conflitos sejam muito pequenos,
né? Então dá para dizer assim que a maior parte do tempo é paz, é tranquilidade, é felicidade e exista algumas coisinhas para serem movimentadas. Sempre vai existir alguma coisa, mas não vai ser a maior parte do tempo, porque existem casais que o que acontece? Eles brigam muito mais do que eles ficam em paz. Então, as repetições estão aí para chamar a tua atenção para aquele fato, né? Isso, para aquela questão que precisa ser trabalhada, né? Que precisa trabalhar. O desconforto, ele acontece para que a gente consiga se movimentar. Então é isso, a gente espera que tenha conseguido trazer mais clareza dentro da sua questão ligada ao relacionamento amoroso. E se você lembrou de alguém que precisa ouvir algo a respeito de relacionamento amoroso para destravar a vida amorosa, encaminhe esse vídeo para essa pessoa. Um grande beijo em seu coração.